Olá, eu me chamo Everton Gustavo, sou acadêmico de Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Grande Dourados. Meu orientador é o professor Dr. Anderson Ferreira e a área de atuação do trabalho é ecologia, mais focada em ecologia de ecossistemas. O trabalho foi intitulado como Composição de insetos aquáticos associados a macrófitas na cavidade natural Lagoa Misteriosa, Mato Grosso do Sul, Brasil. O trabalho foi desenvolvido na Lagoa Misteriosa. Ela é uma área que fica localizada no município de Jardim, e é uma caverna cujas águas se afloram à superfície, possuindo mais de 220 metros de profundidade. Essa lagoa ela possui um fenômeno conhecido como floração de algas, que faz com que ocorra o turvamento da água com o passar do tempo. Então nós temos aí 6 meses onde o período fica com água límpida, que é por volta ali de abril até meados de setembro, outubro, onde a visibilidade da lagoa fica em torno de 45 metros, e um período com floração de algas, que ocorre esse turvamento por volta ali de outubro até abril, e a visibilidade passa a ser a menos de 2 metros de profundidade. Então nós temos uma variação muito grande e uma modificação muito grande dentro do ambiente. Com isso, então, o objetivo do trabalho foi de determinar a composição da assembleia de macroinvertebrados aquáticos associados a macrófitas e verificar se há variações temporais na composição dos macroinvertebrados nesse ambiente, ou seja, se há variação entre os períodos com e sem floração de algas. Para a amostragem, nós utilizamos as macrófitas, então a macrófita utilizada foi a Eteranthera zoster, que é essa mostrada aqui embaixo, e as macrófitas elas foram amostradas bimestralmente em 3 trechos entre os meses de outubro de 2021 a junho de 2022. Então, em cada coleta, eram feitas amostragens em 3 pontos e em cada um desses pontos eram realizadas 3 amostragens, totalizando 9 amostras por coleta. Todo esse material ele foi levado para o laboratório, as macrófitas foram lavadas, posteriormente os macroinvertebrados triados e identificados até o melhor nível taxonômico possível e foram depositados no Laboratório de Ecologia Aquática da UFGD, o LEAQUA. Então, como resultado, tivemos que ao todo foram coletados 9.062 indivíduos de macroinvertebrados aquáticos, distribuídos em 5 filos e 30 táxons. Os filos estão aqui colocados em ordem nessas imagens. Nós podemos ver o filo Nematoda, o filo Annelida, que temos um exemplar de Dudinida, o filo Plateuminta, o filo Arthropoda, que coloquei aqui um exemplar de Belostomata, toda aqui seria uma barata d'água, e o filo Molusca. Certo? Então, ao todo foram amostrados 24 táxons, tendo maior dominância e abundância dentre os filos Arthropoda e Molusca. Especialmente a Molusca foi formado basicamente por Gastrópoda, e a Arthrópoda foi representado principalmente por Elmide, Chironomide e Polycentropodidae, que são 3 famílias de insetos aquáticos. A riqueza, então, se demonstrou maior durante o período de confloração de algas, obtendo aí 30 táxons durante o período de confloração e 17 durante o período sem. E a abundância foi bem maior durante o período de confloração, com um total de 5.977 indivíduos durante o período de confloração e 3.083 durante o período sem floração. Mesmo assim, tivemos aí 50% da amostragem sendo formada por Molusca e 48% formada por Arthrópoda. Aqui podemos ver essa variação. Então, durante o período de confloração, a Arthrópoda representou 66%, enquanto no período sem floração isso diminuiu para 14%, enquanto Molusca durante o período de confloração foi de 32% e ele basicamente foi dominante durante o período sem floração, tendo 84%. Sendo assim, então, como conclusão, tivemos que a composição de macroinvertebrados aquáticos associados a macrófita e Eteranthera zoster na Lagoa Misteriosa foi composta basicamente por 30 táxons distribuídos em 5 filos. Ela foi composta principalmente por moluscos e imaturos de insetos aquáticos. As variações temporais, ou seja, com essa influência de algas, influenciaram muito na composição da estrutura dos macroinvertebrados nesse ambiente. No período de confloração foram amostrados 30 táxons e no período sem 17, e o filo Arthrópoda apresentou maior abundância durante o período de confloração, enquanto no período sem floração a maior abundância foi dada por Gastrópoda. E esse estudo, ele traz as primeiras informações sobre os macroinvertebrados aquáticos apresentados nesse ambiente lacustre com características únicas que temos aqui no Brasil, e essas informações irão auxiliar em pesquisas futuras na conservação, educação ambiental e turismo deste local. Agradeço a todos e muito obrigado.